Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Depois de anos de resistência, são despejados os últimos moradores da Vila Itororó, histórico palacete do bairro da Bela Vista, em São Paulo. Para falar sobre a polêmica da Vila Itororó, agora eu vou conversar com o jornalista e escritor Ângelo Iacocca, que é autor de vários livros sobre pontos de referência da vida paulistana. Obrigada, Ângelo Iacocca, por estar conosco. E eu tenho aqui um dos livros, agradeço também você ter trazido Ponto Chique, um bar na história de São Paulo. Você que é um estudioso desses pontos de referência, nós estávamos conversando agora há pouco e você me falava de muitas vilas importantes que nos remetem a um passado que compõe a história da capital. E eu queria que você começasse dizendo sobre a Vila Itororó. Conte um pouquinho para o nosso telespectador. Eu tenho certeza, quem não teve a oportunidade de conhecer, ver esse palacete aqui no Bexiga, como nós dizemos, né? Conte um pouco. Perfeitamente. Boa noite, Maria Lídia. Boa noite a todos. A questão das vilas na cidade de São Paulo é uma coisa muito séria, né? Elas surgiram no início do século, paralelamente às vilas operárias que eram criadas pelas grandes indústrias para abrigar os moradores. Surgiram aquelas vilas tipicamente europeias, que eram residências de luxo. Aqui em São Paulo nós tivemos a Vila Kirial, na Vila Mariana, e tivemos a Vila Fortunata em plena Avenida Paulista. Foram redutos de intelectuais, de artistas. E, ao mesmo tempo, surgiu uma vila totalmente fora desse contexto, porque o proprietário não pertencia a uma família abastada. O Francisco de Castro era um imigrante português que resolveu construir um pequeno castelo no Bexiga, tanto que a Vila Itororó era chamada de Castelo do Bexiga pela população. Essa oportunidade surgiu em 1917, quando o Teatro São José, que ficava onde hoje é o Shopping Light, pegou fogo. Então ele comprou todo o material que sobrou praticamente, as colunas, as carrancas, os leões, tudo. Comprou aquele terreno, que era um terreno alagadiço, que ficava onde corria o riacho de Itororó, onde hoje é a Avenida 23 de Maio, e ali começou a construir o que hoje é a Vila Itororó. Um palacete, E né? depois, De verdade um palacete. Sim, se tornou um palácio com entrada pela Rua Martiniano de Carvalho e o fundo ficava praticamente à beira do riacho. Agora, o que é espantoso é nós vermos repetido numa cidade magnífica como São Paulo o descaso do poder público na preservação desses espaços. Esses espaços que são capítulos da história da cidade. Você, que é de origem europeia, é europeu de nascimento, italiano. Como é que você vê isso, Iacocca, sabe? Isso te espanta? Espanta um pouco, porque, por exemplo, eu quando cheguei em São Paulo, em 1963, gostava de perambular pelo centro da cidade. E aos poucos comecei a notar que aqueles palacetes, né, as casas, não vamos falar da Paulista, que foi uma coisa assim, pelo boom econômico, né? Mas em outras regiões a cidade foi sendo descaracterizada. Eu sentia muito isso, porque eu gostava de olhar aqueles casarões, aqueles palacetes, mesmo lá no Vale do Anhangabaú, acompanhei assim, a demolição daqueles palacetes onde até a prefeitura funcionou uma certa época lá, onde foi realizada a primeira exposição de Anita Malfatti antes da Semana de Arte Moderna, por exemplo, lá na Líbero Badaró. E tudo aquilo foi dando lugar aos arranha-céus. E nesse caso da Vila Itororó, ela se tornou aquilo que nós chamamos um grande cortiço.
uma habitação coletiva. Muitas pessoas, muitas famílias moraram lá há muito tempo e tem aí uma grande polêmica. O governo de São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, tem um projeto cultural para aquele espaço que foi tombado pelo patrimônio da história. Quer dizer, nós temos aí o Condefat tomba, porém não restaura, não cuidou, ficou abandonado. Tem um projeto cultural bonito, importante. Entra ali a questão dos moradores. O que fazer com aqueles moradores que se acham proprietários por uso capião, até que não deixa de ser curiosa essa interpretação. Mas, de qualquer forma, no seu entender, você vê indicadores que o prefeito Fernando Haddad possa resgatar esse palacete e devolver um espaço público para a cidade como espaço público? Bem, isso vai acontecer em breve. Porque o que ocorre, o projeto inicial dos anos 70, de autoria do Benedito Lima Toledo, os arquitetos, né, Décio Tosi, os dois prepararam esse projeto, ele foi engavetado. Eu, particularmente, em 77, quando estava iniciando no jornalismo, fui trabalhar assim, como repórter no jornal aqui em São Paulo, do Samuel Weiner. Uma das pautas que eu peguei foi a Vila Itororó, foi aí que eu descobri, foi minha primeira matéria, né? Focando justamente a Vila Itororó. Visitei a vila, conversei com os moradores. Na época existia um salão de barbeiro na entrada pela Martiniano de Carvalho. Era muito interessante, né? Uma cadeira de barbeiro antiga. E conversei com a proprietária da casa. Aquela invasão, vamos dizer, daqueles moradores que depois se transformaram em cortiço, estava no início. Aí isso foi se agravando. Só cresceu, né? Porque assim, periodicamente eu comecei a visitar, me interessava assim, ver como que estava andando, né? Sim, mas hoje os moradores não estão mais lá. Há indicadores que o prefeito Fernando Haddad possa tomar esse espaço público e devolvê-lo à população de São Paulo? Eu espero que sim, porque acredito, como esse é um projeto antigo que veio desde os anos 70, não existe aquela desculpa que fala, não, esse é um projeto da prefeitura anterior, do partido anterior, o PT não vai fazer isso. Coisa que aconteceu com aquele túnel na Juscelino, na época de Erundina, etc. Lembra que pararam as obras? Eu espero que não aconteça isso, porque os moradores foram retirados, acredito que foram direcionados para algum prédio que pertence à prefeitura, já tapumaram toda a frente da entrada principal, então acredito que isso vai acontecer. No dia do lançamento do meu livro sobre o Ponto Chique, um dos assessores do Kassab esteve no lançamento representando o prefeito da época. Eu perguntei, porque eu autografei um livro para o Kassab e outro livro para ele, para esse assessor. Eu falei, como que está a Vila Itororó? Falou, está tudo resolvido, logo, logo vamos iniciar as obras. Opa! Estamos aguardando, porque se passou um ano. Aí houve a mudança de prefeito. Resolvido não ficou. Esperemos todos que seja resolvido pelo novo prefeito. Eu acredito que sim, porque saiu da gaveta, pelo menos, o projeto. Né? Então, uma hora vai acontecer. Eu espero, muito obrigada. Pelo Agradeço menos. a sua entrevista. Ok, muito obrigado. Uma boa noite. Gabriel.